Medida de superfície e área do quadrado do retângulo. Medida de superfície, a gente vai ver a definição agora, pessoal. Medida é comparar, portanto, para medir uma superfície, devemos compará-la com outra escolhida como unidade e verificar quantas vezes essa cabe na superfície. O número de vezes que a unidade cabe na superfície e a área dessa superfície. Exemplos. Observe a área quadriculada abaixo. A unidade medida foi representada por 1. Complete a tabela com as informações solicitadas. Então, a gente olhando as figuras aqui, você colocando aí os quadradinhos que formam a figura, vamos dizer, metade da roteiro, por exemplo, né? Nós temos que o triângulo são 8 unidades, o hiposálamo tem 20 unidades, o quadrilátero tem 16 quadradinhos que compõem ele, o hexágono 8 quadradinhos e o quadrado 8 quadradinhos. Tá? Como que a gente faz isso? Né? A gente vai colocando um quadradinho um com o outro. Quando pegar um pedacinho, a gente junta com outro pedacinho para dar um inteiro. Tá? Então a gente tem um polígono aqui no triângulo equilátero, 9 unidades, o hexágono tem 8 unidades, o hexágono tem 24 unidades. Que são os triângulos que compõem em cada figura. As malhas quadriculadas abaixo divididas em quadrados de área de 1 cm², complete tabela com a área por cima de cada figura. Mesma coisa, você tem as figuras aí, e aí você vai aproximar a área. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Se a gente pegar esse pedacinho aqui, ó, e encaixa aqui, aí vira uma figura inteira para você conseguir reduzir o valor. Então, o A tem 4 centímetros aproximadamente, o B tem 5, o C tem 9, o D tem 7,5 centímetros quadrados. Unidade de valor de superfície. Quando tratamos de superfície, a unidade utilizada é a quadrada. Isso é, porque estudamos os cálculos em 2 dimensões. As unidades mais utilizadas são o quilômetro quadrado, metro quadrado e centímetro quadrado. E aqui, pessoal, a gente tem aqui o par de unidade de área. Lembrando que a gente trabalha com 2 dimensões, a gente vai falar de 100 em 100. Quando a gente vai para a direita, nós vamos multiplicar a mesma regra, e quando vai para a esquerda, nós vamos dividir. Tá? Só que quando você trabalha com unidade de superfície, né, você vai pular não em 10 e 10, mas em 100 e 100. Tá? Aí vamos a cálculo da área do retângulo. Né? Qual é a área do retângulo? Para calcular a área do retângulo, basta você multiplicar o comprimento vezes a altura. Sem contar quadrado por quadrado, você percebe outra forma de efetuar o cálculo de área, usando a medida de base e a altura. Indique como que é fácil o cálculo para mostrar que o resultado é o mesmo citado em cima. Então, aqui, pessoal, a gente tem 4 unidades. Tá? 4 unidades aqui, ó. E aqui tem 2. Então, a gente faz 4 vezes 2. Então, vamos a total de 8 quadradinhos. 8 unidades de área. Então, a área do retângulo. Para calcular a área do retângulo, basta multiplicar a medida de sua base pela altura. Então, a gente tem essa situação para cálculo da área do retângulo. Base vezes altura. Área do quadrado. Né? Aí nós temos um quadrado em formato 3 quadradinhos por 3, 3 por 3. Então nós vamos fazer 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9 unidades de área. Sem contar o quadrado por quadrado, você precisa de outra forma de efetuar o cálculo da área, utilizando as medidas dos lados do quadrado. Indique como faço o cálculo para mostrar o resultado ao mesmo que citado em cima. Então você faz o lado do lado da área do quadrado. O lado vezes lado é a área do quadrado. Então essa é a forma da área do quadrado. Exemplo, analisa os polígonos e responda ao complexo tabela. Como se definir esses polígonos? Quadrados e retângulos. Você está vendo as figuras embaixo, são formato quadrados e retângulos. Como calculamos o perímetro de um polígono? Soma de todos os lados. Se quiser calcular o perímetro, basta somar todos os lados. O valor da área do perímetro do polígono é o mesmo? Não necessariamente. Pode acontecer de estar igual o resultado, mas geralmente a forma de diferença do outro. E você tem uma situação de base e altura, e aí ele determina a área do perímetro. Por exemplo, se você tem a base da altura sendo igual ao quadrado, se for diferente, é um retângulo. E aqui ele te dá o valor. Multiplica um lado vezes o outro lado da área, e o perímetro é de todos os lados. Então você percebe que nem sempre o resultado é igual. Todos estão dando diferentes em relação ao perímetro, em relação a cada figura. Por exemplo, esse primeiro, a base da altura é igual ao quadrado. Esse aqui já é diferente. Tem altura 10, base 6, então é um retângulo. Esse aqui tem 8 por 8, quadrado. Né? Aqui você tem quadrado, retângulo, quadrado. Aqui você tem um retângulo. E aqui, por último, outro retângulo.
E aí, para calcular, é só fazer bases do 90, lado exato do quadrado, e o perímetro é só de todos os lados. E aí você encontra esses valores. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Então vocês entenderam a área do quadrado e do retângulo.